Antes da gula se tornar pecado, antes da teologia vigiar o estômago, os deuses já estavam à mesa. Por certo, as divindades não careciam do alimento para manter a vida, mas bebiam néctar, partilhavam ambrosia, disputavam frutos e decidiam destinos em meio a constantes banquetes. Ampliando o horizonte da gula medieval e recuando um pouco no tempo, chegamos às raízes míticas da relação entre a comida e o sagrado, mostrando que, antes de se tornar pecado, o alimento já era linguagem divina, profundamente ligado à prática religiosa. As mitologias gregas e romanas se preocuparam em evocar o alimento para estruturar narrativas e histórias coletivas, definindo hierarquias e ajudando a pensar o próprio lugar do humano no cosmos. Através dos antigos poetas que compuseram a mitologia greco-romana, de Homero a Ovídio, veremos como a comida foi muito mais que mero sustento. Tornou-se mito, memória e narrativa. Nas inúmeras histórias e poesias que compõem a mitologia greco-romana, torna-se evidente o caráter religioso atribuído ao alimento. Como afirmou Maria Regina Cândido, professora de História Antiga na UERJ, podemos afirmar que a cozinha e o sacrifício aos deuses mantiveram uma estreita relação. Zeus, rei dos deuses, foi mantido vivo e seguro longe de seu pai durante a infância, graças ao leite da cabra Amalteia. Atena, deusa da sabedoria, conquistou o patronato da Cecrópia, presenteando os locais com a oliveira e seus frutos. Graças à importância de tal feito, a cidade passou a se chamar Atenas. Mesmo a famosa Guerra de Troia tem como pontapé inicial a disputa por uma fruta mítica, o pomo da discórdia. As práticas alimentares, portanto, são recorrentemente evocadas pelas tradições mitológicas gregas e romanas, tanto para evidenciar falhas morais e suas punições, quanto para refletir ética, cultura, política e sociedade. Assim, desde cedo, alimento e identidade caminham juntos. Eu sou Felipe Daniel Rosene, pesquisador em História Antiga e Filosofia da Alimentação pela Universidade Federal do Paraná, e serei o seu comensal. Sente-se e sirva-se à vontade. O aperitivo de hoje é Mitologias da Alimentação entre Gregos e Romanos. Em várias culturas antigas, a produção e a distribuição de alimentos estavam intrinsecamente ligadas a poderes divinos, vistos como criadores e facilitadores da vida na natureza. O ato de comer era a principal manifestação da harmonia social e ocupava o centro da religião grega, por meio de oferendas de comidas aos deuses. Essas oferendas incluíam sacrifícios de animais, libações ou alimentos inteiros dispostos em mesas, acreditando-se que os deuses compartilhavam a refeição. Tais oferendas alimentares parecem harmonizar-se com a extrema concepção antropomórfica das divindades gregas, que não apenas se assemelhavam aos humanos em fisionomia e falavam o idioma grego, mas chegavam inclusive a ter relações com os humanos. É notável, porém, como a dieta divina representava uma espécie de paradoxo para os gregos. Homero, poeta mítico associado às tradições narrativas do período arcaico, algo entre os séculos 9 e 8 a.C., era considerado pelos antigos gregos a primeira representação canônica de seus deuses. Em seus poemas, os deuses olímpicos nunca participavam ativamente das refeições humanas, mas recebiam constantes sacrifícios de alimentos e bebidas. O motivo pelo qual os deuses gregos desejavam essas oferendas de comida nunca é esclarecido e, na verdade, é frequentemente refutado pela própria mitologia. Se as divindades não comem o mesmo que os humanos, por que as oferendas sacrificiais alimentares se tornaram um rito central no culto grego? Bom, para entender isso, é preciso voltar aos mitos. A poesia arcaica, proveniente de uma tradição oral imemoriável e possivelmente compilada entre os séculos 8 e 5 a.C., foi fundamental em destacar a relação entre os banquetes e as práticas religiosas. Seus poetas, sobretudo Homero e Hesíodo, expressaram a genealogia dos deuses, suas conexões com a cultura grega e seus papéis sociais junto à humanidade, de modo que constituíram uma verdadeira antropologia narrativa, como nomeou o historiador François Artaud.
Em Homero, os vinhos, os pães e as carnes são os mais recorrentes e desejados alimentos. Nos banquetes representados tanto na Ilíada quanto na Odisseia, as carnes aparecem profundamente ligadas ao status social das elites helênicas e, sobretudo, aos momentos de ritualística religiosa. O ritual do sacrifício animal era um momento de imensa comunicação com o sagrado, no qual os participantes buscavam estabelecer uma conexão direta com o divino através da oferenda do animal a ser consumido. Segundo as tradições clássicas e arcaicas, o animal destinado ao sacrifício, geralmente gado, ovelha, cabra ou porco, era primeiramente ornamentado com coroas e outros enfeites, destacando seu significado e função sagrada no ritual. Em seguida, era levado em uma procissão majestosa e solene até o local onde seria abatido, acompanhado de perto por sacerdotes, músicos e outros participantes da cerimônia. A procissão inicial não só destacava a magnitude do evento, mas também incutia um sentimento de reverência e antecipação nos participantes. O sacrifício era realizado com um único e certeiro golpe no pescoço, assegurando um derramamento de sangue rápido e abundante, que era cuidadosamente coletado em um recipiente específico e aspergido sobre o altar, configurando uma oferenda direta à divindade. No caso de oferendas às divindades citônicas, aquelas que habitam o submundo, o sangue não era coletado e deveria escorrer completamente em direção ao solo. Após o abate, o animal era aberto e suas vísceras eram meticulosamente extraídas para exame. Essa inspeção era fundamental para determinar se a oferenda havia sido aceita ou não pela divindade. A condição e a aparência dos órgãos internos, em especial o fígado, serviam como sinais divinos a serem interpretados. Em seguida, ossos e gorduras eram queimados como oferenda aos deuses. Segundo a concepção grega, o aroma agradável que subia com a cocção e queima desses componentes, a knisses, por vezes completados com aromatizantes como ervas e especiarias, alcançava o Olimpo e agradava aos divinos. Após a parte destinada aos deuses ser consumida, as vísceras, em especial os pulmões, rins, coração, fígado e baço, eram espetadas, assadas em brasa e ingeridas diante do altar por um grupo restrito de cidadãos. A carne restante era então dividida e distribuída em um banquete maior com todos os participantes do rito ou repartida com a comunidade local. O sacrifício animal na antiga Grécia era um ritual profundamente significativo, representando um intenso ato de comunicação com o sagrado. Seu propósito era estabelecer uma conexão com o divino por meio da oferenda do animal, buscando a aprovação e o favor da divindade para garantir a prosperidade e o bem-estar comunitário. Esse processo era composto por etapas cruciais: a minuciosa preparação do animal, a procissão solene, o abate ritualístico e a inspeção das vísceras, além do consumo da carne. De modo geral, a carne do sacrifício atuava como um poderoso símbolo, intermediando a associação entre homens e deuses por meio das práticas alimentares e religiosas. Homero demonstra os elementos da prática sacrificial em diversas ocasiões de seus poemas. Apenas para exemplificar, acho especificamente interessantes as referências no canto 9 da Ilíada, quando Aquiles e Patroclo oferecem em sacrifício um dorso de porco, um lombo de ovelha e uma cabra gorda. A carne desses animais é então grelhada e consumida pelos participantes do ritual. Já na Odisseia, embora os ritos sacrificiais ocorram em quase toda a extensão da obra, as descrições mais elucidativas provavelmente são as do banquete oferecido por Nestor a Telêmaco, no canto 3. Os banquetes de Homero, notadamente aqueles que envolvem o consumo de carne, retratam momentos de revelação, rituais que, para além da nutrição física, fomentam a coesão social, estabelecem hierarquias e práticas religiosas. Nestas refeições, a carne atuava como elemento de associação simbólica entre homens e deuses, intermediada pelas práticas alimentares e religiosas da antiga Grécia. Mas por que a carne possuía um papel ritualístico religioso tão profundo na Grécia? E por que os deuses consomem mero aroma de ossos e gordura enquanto a carne é partilhada pela comunidade humana? A resposta, uma vez mais, está na mitologia. Hesíodo,
poeta do século VII a.C. escreveu a Teogonia, um poema épico fundamental que narra a cosmogonia e a genealogia dos deuses gregos. Nele, o poeta apresentou a história do titã Prometeu como definidora dos ritos sacrificiais. Prometeu, titã da segunda geração, foi narrado como um grande defensor da humanidade na mitologia grega. Segundo Hesíodo, foi dada a Prometeu e a seu irmão, Epimeteu, a tarefa de criar os homens e todos os animais. Durante um banquete destinado a selar a paz entre mortais e imortais, o titã foi novamente nomeado por Zeus, agora para dividir a carne entre divinos e humanos. Prometeu repartiu um grande touro abatido em 2 partes. Astutamente, ele enganou as divindades que teriam o direito de escolher a primeira, com o objetivo de beneficiar os seres humanos. Assim, ele escondeu a boa carne em entranhas repulsivas e disfarçou os ossos com gordura brilhante, tornando aparentemente apetitoso algo impossível de ser comido. Zeus optou pela segunda parte, estabelecendo assim um precedente para os sacrifícios futuros. Os deuses ficam com os ossos e as gorduras, enquanto a carne e as entranhas pertencem aos homens. Assim, os humanos passaram a consumir a carne dos animais sacrificados, reservando aos deuses somente o aroma daquilo que poderia ser queimado, mas não consumido. Mas a ação de Prometeu trouxe dupla punição. Ao consumir a carne de outros animais, os homens ratificaram sua sujeição à dor, fadiga, envelhecimento e, por fim, morte. Por outro lado, os deuses, limitados aos aromas da fumaça dos ossos e gorduras, reafirmaram a superioridade de sua natureza, mantendo a beleza e a juventude eternas. O alimento, portanto, define ontologias distintas. Humanos ratificam sua mortalidade ao comer alimento perecível, enquanto os deuses demonstram sua eternidade ingerindo substâncias incorruptíveis. Além disso, Zeus puniu os homens removendo seu acesso ao fogo divino. Segundo o mito hesiódico, Prometeu e Epimeteu, ao criarem os animais, esgotaram todos os recursos disponíveis antes de conceber o homem. Por isso, ele precisou ser moldado a partir do barro e se distinguia dos outros seres vivos apenas por ter recebido o fogo divino da deusa Héstia. Logo, sem o fogo sagrado, nada mais diferia a espécie humana dos demais animais. Prometeu, uma vez mais, agiu em favor da humanidade. O titã entrou no Olimpo, a morada dos deuses, e usou um caule de funcho para roubar uma amostra do fogo divino, devolvendo-o ao homem. Contudo, o fogo que foi entregue à humanidade não possuía as mesmas características da eterna chama divina. O fragmento de fogo dos homens, assim como eles próprios, era limitado, débil e efêmera, exigindo intervenção contínua para evitar sua extinção. Prometeu foi acorrentado a uma pedra no Cáucaso por seus crimes, onde seu fígado era diariamente devorado por uma ave de rapina, e a humanidade foi punida com Pandora, a primeira mulher, o belo mal que aparece em muitas narrativas usadas para pensar a natureza feminina, segundo a mitologia grega. Assim, ligando alimentação, mito e religião, surgem as bases da liturgia do sacrifício. Os gregos queimam ossos e gordura aos deuses, como representado no mito hesiódico, e consomem, eles próprios, a carne imolada. O fígado do animal sacrificado é usado pelo sacerdote para inspeção e confirmação do aceite da oferenda ou para previsões e presságios, pois lembra a trágica história de Prometeu acorrentado. Os gregos também mantiveram profundas conexões entre os deuses e sua dieta. Para além da carne sacrificada, a base alimentar no Mediterrâneo antigo, composta de pão, vinho e azeite, ligava-se diretamente à potência de diversas divindades. O pão representava os grãos dos domínios de Deméter e sua filha, Perséfone. As azeitonas e o azeite surgiram como presente de Atena quanto da disputa com Poseidon pelo patronato da Cecrópia. E o vinho era o principal elemento dos domínios de Dioniso. Novamente, mito, religião e alimento são integrados pela mitologia grega.
A associação de rituais alimentares a rituais religiosos não é algo incomum às culturas antigas. 7 ou 8 séculos após Homero e Hesíodo, uma nova crença religiosa nasce na região da Palestina sob ocupação do Império Romano, anunciando o sacrifício de seu próprio Deus e convertendo os caracteres alimentares greco-romanos. Narrativas religiosas estão, há muito tempo, ligadas às práticas alimentares, de modo que comer é também um ato de fé. Em outro contexto, o cristianismo fará uso dos mesmos caracteres base da alimentação mediterrânea para refletir as práticas espirituais de sua religiosidade. Como estes eram ingredientes centrais nas culturas antigas do Mediterrâneo, foram sendo adaptados e ganhando outros significados. Sob influência do judaísmo, o trigo de Deméter dá lugar ao pão, que admite o significado de corpo de Cristo, e o vinho de Dioniso torna-se sangue da nova aliança. O azeite de Atena, por seu turno, é feito marca de unção, óleo sacramental, símbolo de pureza e da presença do Espírito. Assim como os gregos e os romanos veneravam suas divindades a partir dos alimentos por elas representadas, também os cristianismos instituem um corpus litúrgico no qual os mesmos insumos adquirem novos significados metafísicos. Mas isso nós discutiremos nos próximos episódios. Embora distante conceitualmente da noção de gula, é preciso considerar ainda como o alimento está profundamente ligado à punição divina na literatura clássica. As fontes mitográficas do período romano são particularmente frutíferas a este estudo, apontando inúmeros exemplos de punições divinas cujos crimes ou penas estão associadas ao alimento ou à falta dele. A própria origem e ascensão dos deuses na mitologia advém do crime de Cronos de comer seus próprios filhos para que não lhe depusessem o trono. Autores como Apolodoro, Diodoro Sículo, Higino e Ovídio foram fundamentais em compilar e expandir mitos da tradição greco-romana. Em suas inúmeras coletâneas mitológicas, narram algumas das punições relacionadas à alimentação. Provavelmente a mais memorável dessas histórias é a do rei Tântalo. De acordo com Higino e Ovídio, o crime do rei foi ter servido o próprio filho como banquete aos deuses, a fim de testar sua onisciência. Píndaro e Apolodoro adicionam ainda o roubo do néctar e ambrosias sagradas, oferecendo-os aos humanos. Suas falhas são, portanto, profundamente conectadas à profanação alimentar. Para tanto, uma punição à altura. Condenado a uma eternidade no Tártaro, vivia imerso em água até o pescoço, sob uma árvore repleta de frutos apetitosos. Apesar de sua fome e sede incessantes, ele não conseguia aliviá-las. Ao tentar beber, a água se afastava. Ao estender os braços para alcançar os frutos, os galhos se moviam para longe de seu toque. Higino narra em suas fábulas que Júpiter costumava confiar seus planos a Tântalo e o admitia nos banquetes dos deuses. Além disso, adiciona à pena do rei uma grande rocha que pendia sobre a sua cabeça, fazendo-o temer que ela caísse sobre ele. A potência transgressora do alimento provavelmente é evocada por meio deste mito desde a tradição poética oral arcaica. Não obstante as sabidas interferências tardias ao texto homérico, o suplício de Tântalo aparece brevemente na Odisseia, quando Ulisses passava pelo Hades. O rei da Tessália, Erisictão, também é relevante exemplo de punição alimentar. Nos poemas de Ovídio, o rei é arduamente penalizado por não oferecer sacrifício aos deuses, desdenhar da majestade divina e profanar as florestas dedicadas à deusa Ceres. Note a estrita ligação com o alimento. Não sacrificar é negar o alimento espiritual aos deuses, a fumaça do animal imolado, e, portanto, uma forma de insultá-lo. Ainda, destruir os bosques sagrados de Deméter era desonrar a imagem da deusa dos grãos, plantações e agricultura e, por consequente, divindade intimamente ligada à comida. Por isso, justamente, a punição da deusa foi devastadora. Solicitou a sua contraparte, Limos, o daimon da fome,
que castigasse Erisictão com o maior dos apetites e uma eterna desnutrição. Quando a fome lhe invadiu por completo, trocou todas as suas posses por comida, vendeu a filha como escrava, perdeu o reino e se tornou um mendicante, mas nada aplacava a fome. Tamanho tormento, Erisictão teve fim comendo a própria carne na tentativa de conter o estômago. Seu mito não apenas relembra o poder destruidor da fome, mas aponta a relevância do rito sacrificial e de compartilhar o alimento consagrado. No livro 5 de suas Metamorfoses, Ovídio reconta o mito de Prosérpina, Perséfone na tradição grega, uma narrativa intimamente ligada aos domínios alimentares e inspirado no hino homérico a Deméter. Ele narra como Prosérpina foi raptada por Plutão com a permissão de Júpiter enquanto colhia flores. A deusa é levada para o submundo e sua mãe, Ceres, inconsolada, viaja pelo mundo à sua procura. Com a distração da deusa da agricultura, a terra perde sua fertilidade e nenhum alimento cresce. Resumidamente, quando Prosérpina é liberada de seu cativeiro no mundo inferior, passa a ser obrigada a permanecer parte do ano com Plutão, em virtude de ter quebrado o jejum nas planícies infernais e consumido alguns grãos de romã, 3 na tradição homérica ou 7 na tradição ovídica. Assim, Prosérpina fica junto de sua mãe em parte do ano e outra junto ao marido, justificando as estações do ano. Há divergência entre tradições gregas e romanas. Homero diz que Perséfone é obrigada a passar a terça parte do ano no Hades, enquanto Ovídio fala em partes iguais, metade do tempo em cada reino. Note como o alimento é duplamente significativo neste mito. A jovem deusa é punida por consumir comida pertencente ao reino dos mortos, e o ciclo alimentar dos humanos passa a ser determinado pelo humor de sua mãe diante da presença ou ausência da filha. O mito de Perséfone rememora o alimento como espaço de pertencimento e vínculo ontológico. Ao se nutrir do alimento daquele lugar, a deusa passa a pertencer também a ele. Ao percorrermos essas narrativas, percebemos que o alimento está no centro das mitologias clássicas. Ele funda cidades, explica estações, separa deuses e homens, pune arrogâncias, define ontologias e sela destinos. Entre gregos e romanos, mitologia, religiosidade e alimentação se fundiam para compor uma verdadeira pedagogia alimentar que integrava humanos e deuses. Na antiguidade clássica, comer era tanto forma de vida quanto gesto cosmológico. Chegamos ao fim. Se você gostou, peço que curta, compartilhe e siga o Comensal Podcast para não perder nossos próximos encontros. Fico também à disposição para dúvidas ou sugestões. Você pode nos escrever pela seção de comentários ou pelas nossas redes sociais, @projeto.comensal. Lembrando que todas as referências e documentos utilizados na elaboração deste episódio estão disponíveis para consulta na descrição. Até o próximo encontro e obrigado por me acompanhar neste banquete.